bater um papo com ela. Olá, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Boa Prazer. noite, tudo ótimo. Muito feliz de estar participando aqui com vocês. Boa noite para quem está chegando. A Sejam felicidade é todos toda bem. nossa. Muito obrigado. É uma honra estar com você aqui e aprender Ah, sobre esse tema, né? Fiquei muito muito feliz. obrigada. E vamos ver o que eu consigo colaborar, né? Se a gente Ah, traz alguma novidade e um sim. assunto tão diferente, né? Uhum. Para o pessoal conhecer um pouquinho sobre música, musicoterapia, sob esse olhar, sob a ótica da perícia judicial, né? Vamos ver o que a gente consegue. Sim. Aqui o pessoal participar junto também é super bacana. O pessoal vai participar e a participação das pessoas sempre enriquece, né? Porque as pessoas que participam da live se sentem estimuladas, né? Através das perguntas elas aprendem, aí a gente também enriquece aqui o nosso bate-papo, né? Nem sempre a gente tem na cabeça, em mente, tantas perguntas ou perguntas pertinentes. Aí, de repente, chega alguém aí que é interessado e conduz, né, através de alguma pergunta, o tema para uma área interessante, né? Então, o legal da live é que é sempre um bate-papo descontraído entre amigos, né? E eu Uhum. agradeço aí que você tenha aceitado, né? E, e é Obrigada. uma live bem atípica, porque, por exemplo, eu sou engenheiro. A maior parte das lives são com profissionais da área técnica ou da área de saúde, e de repente hoje vai ser uma live completamente diferente aí, porque eu tenho certeza que todos vão adorar, né? Então, eu vou E ficar. De repente, se tiver alguma questão depois que a gente não conseguir responder aqui, a gente depois entra em contato, o pessoal pode perguntar sim, aí depois da live também, a gente fica à disposição. Né? Tem o é pessoal isso. chegando. Estou avisando também, Edmar, não só para você, mas para todos que estão na live, que no final da live eu irei gravá-la. Então ela vai ficar postada no Instagram, no IGTV. Então esses vídeos ficarão gravados no IGTV e a partir de amanhã eu vou postar nas demais redes sociais, tá? Então Não, quem entrar na live de repente na metade ou se algum colega perder a live, não tem problema porque a gente vai depois postar novamente, né? legal, legal. Eu queria pedir, Edmara, que você se apresentasse para a gente conhecer melhor, né? Porque o pessoal não te conhece tanto quanto eu. A gente já teve a oportunidade de conversar, você já falou um pouco aí da sua vida profissional, dos seus anseios, dos anseios pela perícias e tudo. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho mais sobre você para o pessoal te conhecer melhor. Bom, eu sou Edmara Musso, sou da cidade de São Paulo, a minha vida inteira foi São Paulo capital, né? Hoje eu moro numa cidade próxima chamada Embu-Guaçu, que é quase grande São Paulo. E a minha vida todinha foi norteada pela música. Desde muito cedo eu comecei a estudar piano. Primeiro eu aprendi a ler notas musicais e depois eu aprendi a ler a escrita, né? Uhum, Então, para mim, a cultura musical me acompanha desde a infância mesmo. E o piano é o meu instrumento, sempre foi a minha grande paixão. Eu estudei com uma professora por quase 40 anos. Ela foi a minha professora durante esse tempo todo, né? E quando a gente fala de aula de música, aula de piano especialmente, é você ir lá toda semana com uma pessoa cobrando de você a técnica, né? E sim. aí, claro, né? Foi uma vida. Infelizmente, ela faleceu ano passado, mas minha vida inteira foi assim, acompanhada pela Maria Luísa Marçal. E nesse Uhum, decorrer, né, paralelo a isso, eu fiz habilitação plena em música, que antigamente é como se fosse tipo um magistério para quem ia ser professor, era no sim. conservatório, né, que tinha essa habilitação. Depois eu fiz faculdade de música também. Tive a oportunidade de estudar na academia o curso preparatório para a Universidade de Sófia, também Uhum, fazendo um ano lá. Então é muito legal, porque a gente tem os olhares da música no Brasil, fora, e saber que a gente
conquista uma técnica, um conhecimento musical. É uma linguagem que não tem fronteiras, né? A música, em qualquer lugar do mundo, as notas musicais são as mesmas, então a gente consegue se comunicar em qualquer lugar. Mas eu achava assim que a música ela estava tão presente na minha vida que eu sentia necessidade de compreender melhor o que a música abrange, além da parte estética, né? Porque o piano ele é um instrumento que te exige muita dedicação, muita disciplina, você tem que estudar por horas, você tem milésimos de segundos para se tocar uma nota corretamente, e eu queria ampliar essa visão. E então fiz muitos trabalhos sociais, trabalhei na Prefeitura de São Paulo, no governo do Estado de São Paulo, em projetos sociais, e aí eu senti a necessidade de me aperfeiçoar em musicoterapia. Eu queria conhecer melhor a música pelo olhar da saúde. E aí foi quando eu fiz uma especialização de musicoterapia, já estava ali no meio trabalhando com necessidades especiais, onde eu fiquei 7 anos trabalhando com necessidades especiais de jovens e adultos. Fiz meu trabalho de conclusão de curso no COBOM, né, no 193, fazendo a redução de estresse nos atendentes do 193. Na época eram bombeiros mesmo, hoje existe um serviço de civil junto, mas na época era só militar. Trabalhei na quimioterapia da Santa Casa de São Paulo, na Cesário Mota, fazendo também uma mudança de foco por meio da música, né? Então a gente sempre traz bons parceiros junto. Dei aula de música a vida inteira e aí eu senti a necessidade de ampliar um pouquinho mais para a educação. E aí eu me especializei em psicopedagogia. Todas essas etapas da minha vida, a música era sempre o norte. Minhas pesquisas sempre foram utilizando a música e a arte, né? E aí a gente amplia também a música para outras artes, para outras linguagens artísticas. Hoje eu gosto muito de fazer esses quadros que estão aqui atrás, né? Numa técnica chamada pintura diamante, que são colagens de pedrinhas de 2,5 milímetros, enfim, é um trabalho de visual, né? De artes visuais. Sim. E minha vida foi em torno disso, Roberto. Eu sempre norteado realmente pela música, ampliando-se essa questão da arte e os olhares da saúde, da educação e da cultura, né? O que a música ela envolve tudo isso. E recentemente, na verdade, já era alguma coisa que vinha há muito tempo, mas por desconhecimento eu não ingressei nessa área antes, né? Essa questão do auxiliar da justiça. Sim. E aí, eu, né, numa conversa com um magistrado, ele falou: Dimara, por que você tem tanta qualificação, né? Você tem um perfil aí de poder trabalhar com a justiça, por que você não nos ajuda nesse sentido? E aí foi quando eu me propus a fazer o cadastro, né, no TJSP, aqui em São Paulo, e foi muito tranquilo o cadastro, e senti a necessidade de aprender mais agora na questão de peritos, né, da perícia. E aí foi quando eu encontrei o Roberto, que me estendeu a mão de uma forma muito gentil, muito atenciosa, e aí nós estamos fazendo aí esse encontro já, né, alguns dias, algumas semanas, referente à perícia judicial. E eu venho estudando bastante esse assunto, né, Roberto? Trouxe até aqui para poder situar as pessoas aonde é que a música entra na perícia, né? Alguém perguntou para mim: se o piano quebrar, você vai falar que o piano está quebrado? Bem por aí, mas existe aí uma necessidade também do perito em música, que, pelo que eu tenho lido, acaba sendo um profissional que precisa ter uma qualificação específica mesmo, porque a música ela tem um lado subjetivo também, que a gente está falando de criação, de arte, né? Sim. E o quanto que essa parte só criativa deixa de ser criativa
e passa a ser uma cópia, enfim, né? É onde entra o perito da música. Porque eu percebo, Edmar, aqui, para os leigos, eu me considero leigo, embora eu tenha alguma noção de música por ter estudado há alguns anos, mas me considero leigo, né? Mas, assim, para o leigo, a música é algo intuitivo, né? A pessoa sente, né? Mas quando entra numa análise técnica, que requer um conhecimento profissional, é um outro universo, né? Porque o profissional de música, ele entende de escalas, ele entende de notas, entende de pausas, tablaturas, de partituras, melodias, né? Então, não é qualquer um que pode falar com propriedade a respeito de uma eventual de um assunto assim específico de música, né? Tem que ser um especialista mesmo, né? Sim, sim. É mais até assim, tem a parte estrutural da música, né? A questão estrutural mesmo, de você falar essa nota é ré, essa nota é ré, as duas são rés, né? Mas existe todo um contexto também, até o que não se enquadra ali como uma questão de falar, não, isso é plágio, isso não é plágio, não é apenas comparar uma nota, né? Uhum. Eu entendo que a gente precisa até ir além dessa parte de estrutura, mas a gente tem que ter também uma contextualização histórica, regional, né? De quem que você está, qual é esse indivíduo, né? Porque a perícia ela só vai existir a partir do momento que existe um confronto, né? Sim. Então, existe uma questão regionalista, existe uma questão de como é que eu posso te dizer, de influências. Uhum. É mais gente do que só confrontar duas notas musicais ou 7 notas musicais, né? Sim. Então, a gente precisa realmente compreender o universo da música, que é bastante amplo, inclusive a parte estrutural, né? Porque, vamos falar mais ou menos assim, né? Quando você tem um recheio de um bolo, o bolo é Uhum. feito de açúcar, massa e fermento. Sim. Mas ali você pode fazer uma variedade de bolos com esses Sim. ingredientes, né? Sim. Então, você precisa ter um conhecimento bastante amplo do universo da música mesmo. Uhum. Porque quando há algum tipo de questionamento, por exemplo, falando a respeito de plágio, digamos assim, né? Não é só verificar precisamente uma similaridade, né? Você tenha que talvez que demonstrar aquilo lá, e aí o perito, ele, por exemplo, música, intuitivamente a gente entende música como som, né? Uhum. Mas num laudo pericial de música, o laudo é uma peça escrita, né? Então, eu presumo que o perito tenha que saber, assim como eu, o engenheiro, eu tenho que traduzir em palavras ali o meu conhecimento para que o magistrado tenha uma percepção dos fatos, né? Eu imagino que na perícia, na área de músicas, também seja assim, porque você tem todo esse histórico que você já falou aí, cultural, tendências, similaridades, mas também você, de repente, tem que ser específico. Olha, existe uma sequência de notas aqui que se repete, que caracteriza um Uhum. plágio, alguma coisa nesse sentido, não é? E a questão da sequência de notas, né? A gente tem que até ser também um pouquinho mais abrangente no sentido que, né? Nós temos 7 notas musicais: do, ré, mi, fá, sol, lá, si, e elas se desdobram em semitons. Então, eu tenho do, entre o do e o ré eu tenho um outro som, que a gente é o meio termo. Mas eu posso tocar uma música começando em do e posso tocar a mesma música começando em sol. Sim. Então, eu mudo a tonalidade, mas eu posso tocar a mesma música em outras notas. Uhum. Isso não quer dizer que eu mudei a nota, eu mudei a música, né? Sim. Então, quando a gente fala assim, essa música tem as mesmas notas que a outra, então, por exemplo, isso é um plágio. Não necessariamente, porque eu tenho uma ideia, eu tenho uma construção sonora, eu posso mudar as notas,
mas eu estou continuando, eu estou fazendo a mesma ideia, o mesmo tema, o mesmo motivo, a mesma construção de estrutura, mas em outra nota. Então, não é só uma é do, outra é do, uma é ré, outra é ré, então é igual. E eu acho que essa que é o grande lance do perito, né? Ele deixar essa questão clara para o magistrado, que, mas a minha nota começa em dó, a minha começa em sol, não é a mesma coisa. Não, existe um contexto, existe uma... imagina assim que a música, ela existe uma fala, existe uma frase, existe um tema. Então, isso tudo tem que ser muito bem analisado para se dizer se é igual ou se não é igual, o tempo que isso é parecido ou o tempo que isso não é. Às vezes você tem o recheio do bolo, né? Que a gente chama de harmonia. Aí o que acontece? Você pode mudar um pouco esse recheio, mas você continua sendo continua... recheio. Então, a análise musical, eu até trouxe aqui para trazer para vocês, no que se contextualizaria, por exemplo, por que precisaria de um perito musical, né? Em que momento precisaria do juiz falar assim, puxa, eu preciso entender melhor esse assunto? Por exemplo, na questão dos direitos autorais, né, que você... de repente você é detentor de um direito autoral, eu fiz aquela minha música, e ela está sendo tocada numa peça de teatro lá, tal, e eu não estou recebendo nada por isso, e aí pode acontecer um processo, né? E apesar de ser meio evidente, o juiz pode querer que você diga, olha, essa peça do Roberto é essa mesma peça que está sendo tocada lá no teatro, lá, né, naquela apresentação. Então, porque você pode ter feito a sua música num violão e lá ele está tocando numa orquestra. Né? Então, aí existe uma questão de direitos autorais que, né, enfim, aí existe todo o universo jurídico referente a direitos autorais. Isso poderia ser, por exemplo, uma situação. Uma outra situação é a questão grave que é o plágio. O plágio é a coisa mais horrorosa que pode acontecer, né? Que é alguém pegar a sua criação e dizer que é dela, né? Falar, não, mas isso é meu. E aí é uma briga realmente chata, porque você está se apropriando de uma criatividade, de uma obra de outra pessoa, né? E aí é onde o perito vai... A partir do momento que existiu esse confronto, né, o juiz pode chegar e falar assim, bom, é plágio ou não é plágio? E aí você vai ter que fazer essa análise dentro de uma estrutura, né, dos elementos musicais, enfim, né, para poder fazer aí, né, ele decidir se é ou não é, mas você vai mostrar esse panorama da situação, né? Mostrando a questão também de se é um trechinho que parece muito uma música, mas ela não compromete a história, né? Ela usou ali uma ideia, mas aquela ideia não é a estrutura toda da música. Às vezes pode ser uma influência musical que você tem realmente, pode ser uma memória que você tem daquele... as suas memórias, a sua identidade sonora, né? Sim. Então, quando a gente fala de música, assim, né, Edmar? Desculpa, eu te cortei, né? Mas quando a gente fala de música, intuitivamente a gente pensa em som, né? Mas quando a gente fala de plágio, questões assim relacionadas à música, que requer alguém que tenha um conhecimento musical, isso pode também ser decorrente de uma cópia de um trecho de uma letra, por exemplo, da letra, não da musicalidade. Pode se encaixar esse tema também? Também, os direitos autorais, ele é sobre tudo, né? Sobre a literatura, sobre a coreografia, sobre toda a parte de criação, né? Se você tem tanto é que você pode pegar, por exemplo, um trecho de um texto
mas você diz ali quem é o autor daquela frase, daquela, né? Você faz menção a quem é que fez aquela palavra, aquela frase, porque quando a gente tem uma música cantada, ainda fica mais fácil de identificar se você está usando a mesma letra da música do que de outra pessoa, né? O mais difícil realmente é quando você está falando de uma linha melódica. E vamos falar se as palavras, o que é a linha melódica, né? A linha melódica é aquilo que a gente assovia, que a gente faz lá, 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 né? Aqui até eu estou com um piano aqui atrás, olha, só para vocês entenderem. Por exemplo, aqui, ó. Essa eu conheço. Né? Então, isso aqui é uma linha melódica. Até que eu falei, quando a gente pode até mudar a nota, mas eu não mudo a música. Eu vou começar agora em outra nota. Sim. Eu mudei a nota, mas eu não mudei a música. É verdade. Muda um pouco assim a cara, mas continua sendo a mesma música, né? Eu mudei a altura, porque assim, a música, ela tem a melodia, que é essa linha que a gente canta, eu tenho o recheio do bolo, que é a harmonia, né? Então eu combino essas duas coisas, eu tenho o recheio e a linha melódica. Então, quer dizer, o cara mudou lá o recheio do bolo, mas manteve a linha melódica. A frase continua sendo a mesma que estão cantando, né? E eu tenho o ritmo. O ritmo é o tempo e o espaço. É o quanto eu vou demorar numa notinha, ou se ela vai ser mais curta ou vai ser mais longa. Então, isso me determina um ritmo. Agora, por exemplo, né? Se eu fiz uma bossa nova, eu estou falando de uma célula rítmica, de um ritmo ali padrão. Não quer dizer que outra pessoa vai fazer bossa nova, está sendo plágio. Né? Porque isso é um estilo musical. Então, muita gente fez bossa nova. Eu tenho uma marcha, muita gente compõe marcha. E aí, isso não quer dizer que porque eu fiz uma marcha, o outro fez uma marcha, ele está copiando o meu ritmo, né? Mas o ritmo ele tem que estar, ele distribui as notas em tempo e espaço. E aí eu tenho a minha melodia, que é o que eu canto, e a harmonia, que é o recheio do bolo. Então, tudo isso junto forma uma estrutura musical, uma música. Né? E aí eu achei interessante essa parte da bossa nova que você comentou, porque, por exemplo, no blues também tem um pouco desse fato, assim, né? Uma similaridade, assim, né? Um jeitão, né? A bossa nova eu acho que é mais presente, esse jeito, assim, praticamente quase que um padrão, né? Mas acho que no blues também tem um pouco disso. Samba é samba. Se você fazer já não é samba, é outra coisa, né? Então, não existe uma apropriação de um estilo musical. Existe uma criação sobre esse estilo musical. Eu posso criar um sambinha, né? Agora, o que não dá é eu fazer um sambinha com uma letra, com uma melodia, e outra pessoa dizer que foi ela que fez. E aí essa análise tem que ser inteira. Eu não posso fragmentar só um pedacinho e dizer esse pedacinho copiou, pronto, é plágio. Existe um contexto, né? Existe uma contextualização. Então, o que eu acho muito legal, Roberto, isso é uma percepção minha, tá? O que eu consigo identificar, talvez até por viver muito essa questão musical, né? Para mim, o compositor, seja desde a época barroca, medieval, até hoje em dia, né? Os compositores, eles têm uma assinatura. E eu percebo isso muito claro quando eu escuto uma música, essa assinatura do compositor, né? Então, se você escutar uma música sertaneja hoje, de determinados compositores, aquele repertório dele, ele tem uma assinatura dentro dos instrumentos que ele usa, o estilo ali que ele coloca, o formato, o tipo de composição que ele faz. Então, se você, por exemplo, pegar Tom Jobim,
não quer dizer que todas as músicas do Tom Jobim são iguais. Não, ele tem um repertório enorme, mas ele tem uma assinatura. Sim. Ele usa acordes dissonantes, ele usa, às vezes, um contratempo em determinadas passagens, né? Então, você consegue identificar aquele compositor só de ouvir a música dele. Sim. E isso vale para Mozart, Beethoven, Chopin, Liszt. Você vem vindo, né, até os dias de hoje. E então, quando você vê que uma música é muito semelhante à assinatura de uma outra pessoa, é uma percepção assim, você fala, pô, essa assinatura não parece de fulano, né? Tem muito a ver com uma assinatura de outra pessoa. Então, acho que é uma questão meio perceptiva mesmo, também, de você... Além do conhecimento técnico em música, você tem que ter essa sensibilidade, né? Mas a sensibilidade é inerente ao músico também, né? Acho que isso que nos diferencia, né, de algumas outras profissões que são fantásticas também, porque tem habilidades que com certeza eu não teria nunca, né? Mas, Edmar, deixa eu esqueci antes da gente continuar com esse papo técnico, né? Uma curiosidade que eu ia te perguntar logo no começo, eu esqueci. O que te inspirou a entrar na música? Foi influência de alguém da família? Alguém tocava, né? Porque geralmente tem alguém que toca na família. Foi isso que te inspirou? Também, né? Na verdade, assim, eu acho que isso vem meio que na raiz mesmo que a gente fala, né? Meu avô, ele era violinista, meu avô, ele era militar e ele era professor no exército e tocava, né? Então, e meu avô era um ouvido absoluto, é aquela pessoa que escuta e toca qualquer coisa, né? Então, Sim. isso era muito legal. E ele tocava violino, eu gostava muito de ouvi-lo tocando violino. E meu pai toca acordeon, então também era uma coisa assim, meio que já, né, da alma da gente, né? Mas o piano, ele veio assim desde muito, muito cedo. Era algo que eu queria tocar, independente do que eu ouvia, né? E na ocasião, eu era muito nova, minha mãe me levou na professora e a professora falou assim: quem é que quer tocar? É você ou é tua filha, né? E aí minha mãe, para ter ideia, minha mãe sabia qualquer nota que eu errasse, porque ela me escutava estudar, né? Sim. Mas a minha mãe não sabia ler uma nota musical, né? Não sabia, ela faleceu já, mas ela nunca aprendeu uma nota musical. Então, e não tocava nada. Ela falava que ela só tocava campainha. Era uma boa ouvinte. Então, assim, é uma coisa que eu realmente eu tinha ali uma referência do familiar, né? Mas o piano é disciplina. Então, você pegar uma criança hoje de 6 anos e ela querer ficar sentada 1 hora estudando no piano todo dia, é disciplina e é alma mesmo. Você veio para cumprir essa missão Você, aí de levar a música, né? você acha que música é um pouco de dom, assim, também? Eu sei que tem que ter dedicação, muita transpiração, mas, assim, É, uma pessoa pode simplesmente desejar e conseguir. No meu caso, por exemplo, que eu não tenho uma vertente artística, mas eu tenho o desejo de aprender, né? Então, eu estava fazendo lá algumas notas no contrabaixo, aí o meu professor, de repente, nem estava olhando. É claro que não estava olhando, né? Porque música não se vê, se ouve, né? E daqui a pouco, pensando que ele estava distraído, ele errou, né? Eu ficava impressionado com isso, né? Mas, assim, você vê principalmente os asiáticos, né? Você vê crianças geniais em cordas, em percussão, né? Aquilo lá é um dom ou é uma dedicação extrema? Ou é a mistura dos dois? eu acho que o dom ajuda. O dom é a facilidade de você ter habilidade com o instrumento musical, ele facilita o seu caminho, né? Como, por exemplo, um menino que gosta de jogar bola e tem o corpo ali preparado para jogar bola, como um nadador que quer ser um atleta olímpico
e o cara tem altura, tem envergadura, tem força de muscular para fazer aquilo, aquilo ajuda muito, né? Como na música, você também, a facilidade que você tem ajuda muito. Mas eu já tive alunos uma facilidade enorme, mas que não tinham a disciplina e não caminha. Chega num ponto que para, que aí vai fazer outras coisas, né? Então, eu acredito que a parte mais importante é a vontade e a disciplina. E o dom é o que colabora para que isso flua com mais tranquilidade, né? Porque eu também vi pessoas que têm muita dificuldade, assim, em termos de habilidade técnica, porém, o desejo de tocar, então a vontade de tocar, vai ali, estuda, faz passo a passo, controla a sua ansiedade, porque a música é passo a passo, é longo prazo, não é nada a curto prazo, né? Então, eu acredito que o dom facilita muito para quem tem, principalmente para a criança, porque a criança ela não se cobra de tocar música X, Y ou Z, né? Então ela vai nesse ritmo aí devagarzinho, né? O adulto ele já quer fazer alguma coisa, ele quer, né, tocar rápido, e isso acaba dando uma segurada até, porque exagera na vontade de fazer e aí isso acaba emocionalmente travando, né? Mas a minha resposta é essa, eu acho que a disciplina e a vontade, elas são maiores do que o dom. E o dom, qualquer área, né? Eu comparo muito com o esporte, com a dança, né? A gente tem... Eu toquei para balé, toquei um período para balé, e são perfeitos atletas, né? São mulheres e homens que têm ali uma dedicação no corpo, 8 horas de treino, né? De ensaios. Muita força, flexibilidade, né? Eu posso comer chocolate, às vezes o cara que faz dança não. Porque... Então a questão da alimentação, eles são muito regrados nessa parte de alimentação. E no fim, né, quem tem toda esse cuidado com o corpo, com a alimentação, acabam sendo grandes bailarinos. E aí você vai fazendo um funil, né? A coisa vai diminuindo. A música é dedicação, é aptidão, mas também é muita dedicação, né? É mais transpiração. Eu não vou falar que é mais transpiração do que inspiração, porque a música é pura inspiração, né? E aí, aquela coisa, você tem que gostar, né? E muita gente acha assim, a minha vida toda, Roberto, foi pautada na música, né? Eu dei aula de música a minha vida inteira. Então, assim, você compra um carro com aula de música, você faz uma viagem dando aula de música. Então, para mim, a música nunca foi um hobby. E eu tenho, assim, um universo de amigos que a música é realmente a sua fonte de renda, e com muito prazer eles são profissionais maravilhosos, né? Então, para alguns é um hobby, é um prazer tocar, é divertido, e para outros é profissão mesmo, é trabalho, e a gente encara isso como um trabalho prazeroso, vamos dizer assim. Né? Você falando assim da música, na presença da música na sua vida, né? É uma brincadeira que eu vou fazer, mas na realidade também é uma pergunta séria ao mesmo tempo, né? Por exemplo, eu sou engenheiro, eu não fico observando problemas construtivos, porque senão eu fico louco, né? Mas assim, às vezes eu estou num lugar, é uma coisa muito gritante, eu percebo, mas passa em segundos, assim, né? Mas, por exemplo, música é som, né? Então, música nem sempre é um instrumento tocando, às vezes é a chuva, né? Então, você já chegou naquele ponto de comprar um carro, aí na hora que você vai buzinar a primeira vez, você buzina e fala, Fá sustenido. Então, isso daí é o que a gente chama de ouvido absoluto, né? É uma questão que a pessoa nasce. O ouvido absoluto, a pessoa nasce com o ouvido absoluto. Que é você identificar assim as notas musicais,
os sons em tudo que está em volta. E isso até para quem tem essa percepção auditiva, acaba às vezes sendo realmente um incômodo, porque tudo vira até um excesso de estímulo, né? Então tudo é um estímulo sonoro que a pessoa, o cérebro fica ali tentando racionalizar o que está acontecendo, né? Eu não tenho essa habilidade, eu estudei mesmo, então eu preciso muito da partitura, eu preciso da leitura musical, porque essa é a minha forma de tocar. Eu toco qualquer coisa, qualquer estilo, curto tocar, né? Mas eu preciso da partitura. Eu não tenho essa habilidade de ouvir e identificar, é Fá, essa. Então eu não toco dessa forma, né? E também, né? É assim, né, Roberto? A gente gosta de música, estuda música, trabalha com música, mas a gente curte também pelo prazer, né? E, por exemplo, você vai numa festa, sei lá, tipo, vamos supor, né? Você tá num churrasco, os caras estão tocando pagode, e cabe um pagode super legal. Às vezes você está em casa com os amigos, tomando vinho com o marido, não sei o que lá. Ou então, eu gosto de escutar um jazz, é uma coisa que eu curto, que eu gosto. São coisas diferentes, né? Às vezes, estou fazendo esse trabalho aqui com as pedrinhas, e eu gosto de escutar Vivaldi, eu gosto de escutar Bach, né? Então, são momentos e sabores diferentes que a gente tem com a música, e isso vai te dando ali um repertório bem legal, né? Que às vezes, né, tipo assim, fica esquisito eu escutar Vivaldi no churrasco, sabe? Então fica assim, cada momento tem a sua forma, né? E aí, claro, quando eu estou dando aula de música, o meu olhar para a música é quando eu estou fazendo uma outra atividade, sei lá, de estar fazendo alguma coisa em casa, escuta aí um MPB, é legal. Então, cada coisa no seu momento, eu não fico neurótica até com as questões estéticas, né? Tem coisas horríveis que eu não gosto de ouvir. Então, simplesmente não ouço. Eu fiquei com curiosidade agora, Edmar. Por exemplo, nós temos uma memória, por exemplo, a gente consegue escutar uma música no rádio, nós temos aquela memória. Essa música é dos anos 90, essa música é dos anos 80, essa música é dos anos 70, essa música é dos anos 60, essa música é dos anos 50. Eu chego até os 50, depois eu já não... Apesar que eu nasci próximo aos 70, mas a gente sabe que nos 50 tem um rockabilly e tal, né? Mas assim, por que eu estou falando isso? Eu descrevi uma divisão por décadas que é racional para mim. Eu consigo falar assim, isso aí é anos 70, né? Isso aí é, por exemplo, da época dos Beatles, isso aí é da época dos cometas lá, né? Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte, porque você é um especialista em música e você conhece música, e é uma curiosidade que eu tenho. Da mesma forma que a minha percepção é apenas de pouquíssimas décadas, né? Mas eu presumo que esses grandes compositores, né? Chopin, por exemplo, eu moro aqui num condomínio que chama Morada dos Clássicos. Eu moro no Chopin. Tem um Mozart, tem um Ravel, tem um Mozart, tem um Ravel e tem mais um que eu esqueci. São 4, né? Mas assim, eu já escutei um pouco de música clássica aqui, ali, às vezes vem um CD numa revista, né? Mas o que eu não consigo identificar é essa minha pergunta. Para mim, é tudo uma coisa só, assim, a música, né? Mas eu sei que não é, porque às vezes esses compositores, eles viveram séculos de diferença, né? Eles não são contemporâneos. E você consegue ter essa percepção assim? Porque, é claro que você estudou, você sabe, mas a musicalidade te dá essa percepção ou foi só pelo estudo mesmo? Eu acho que acaba o repertório, além do repertório que a gente toca, né? No estudo do piano você tem lá um período barroco, período clássico, período romântico, período contemporâneo, então você estuda
para tocar, né? Aquilo faz parte do repertório. E foi mais ou menos aquilo que a gente falou antes, a assinatura de cada um. Então, a assinatura, ela também é temporal, né? Então, eu tenho ali vários... É uma coisa que eu gosto de fazer, parece meio insano, né? Mas eu estou dirigindo, eu gosto de deixar na Rádio Cultura e escutar. E eu adivinhar quem é o compositor, sabe? Sem saber a Sim, música que está tocando sim, necessariamente, né? sim. E a primeira coisa que me passa pela cabeça é assim, eu gosto ou eu não gosto? Então, dos que eu gosto, eu já começo a perceber quem é, então, daqueles que eu gosto, qual é o período que ele foi escrito ali. Porque o que acontece, né, Roberto, essa assinatura, ela está dentro de... A música, ela está dentro de um contexto histórico, social, econômico. Então, até na questão da perícia, foi o que eu falei aquela hora. Para você dizer que uma pessoa fez um plágio ou não de uma música ou de outra, você tem que entender quais são as influências dela, qual é esse repertório dela, até para saber se aquilo não é realmente uma memória que ela tem, ou se realmente ela está copiando, porque Sim. é um limite muito, muito tênue, né? E você falar que ela copiou, ou se ela tem um repertório que aquilo também contribuiu para a criação do que ela tem. Então, na música, quando a gente faz faculdade de música, principalmente, você estuda muito estrutura, harmonia, contraponto. As disciplinas vão muito além do instrumento, né? Uhum. Então, você existe, dentro de cada período histórico, nós temos características muito próprias daqueles períodos, né? Então, se você pega ali um período que ficou enorme na história do mundo, que foi o período medieval, então você vai ter ali características do período medieval. Dentro daquele período, você tem aquelas características, e aí você tem os artistas, os compositores daquele período, né? Então, você tem depois ali um período clássico, por exemplo, você vai ter Haydn, você vai ter Mozart, e aí você chega a Beethoven, que era um cara já fora daquele período dele, ele já está numa transição para uma outra coisa, para uma outra fase. E o que acontece? Você tem instrumentos musicais, você tem uma sociedade que exige outras coisas, você existe patrocinadores que te exigem um outro repertório, né? Uhum. Então, por exemplo, a gente está falando lá da igreja em determinado período, como que a igreja era importante na estrutura musical. Então, o que se podia fazer de música enquanto a igreja dominava aquele período histórico. Depois entra ali os reis que queriam... eles compravam uma música para o casamento, uma música para o batismo, uma música para a coroação. E aí você começa a ter características sociais, econômicas e culturais de um determinado período e compositores daquele determinado período, né? Uhum. E aí, quando a gente entra no século XX, imagina que isso tudo vai diminuindo de tempo, que a gente tem lá do século V ao século XII um período. Aí depois a gente tem 3 séculos de outro período, 2 séculos de outro período. E a partir do século XX, a gente tem, por décadas, a gente vai mudando alguns estilos, né? A gente vai tendo algumas influências maiores em determinados momentos, né? A gente, né, chegou a conversar, nós tínhamos ali bandas de rock que tinham ali uma composição de instrumentos de baixo, guitarra, bateria, vocal, teclado, com características muito particulares de cada um, né? Você escuta um The Doors, você escuta o órgão ali, você sabe que é The Doors. E eu tive o prazer de ver na minha frente, assim, o Ray Manzarek tocando. Então, sabe? Eu assisti e ele toca e depois ele ainda colocou o pé, um dos pés no piano, no órgão, né? Que ele toca órgão, né? Aí ele faleceu há alguns anos atrás, mas eu tive o prazer de assisti-lo. Então, são referências,
mas aí você já reduz para décadas, né? E aí hoje a gente não consegue dizer, por exemplo, o que vai ser daqui 20 anos, quais serão as referências daqui 20 anos, né? E aí você vê, por exemplo, outro dia eu estava pensando muito, né? O que a gente tem hoje de diferente, de bacana, de bem estruturado, para deixar aí, para refletir sobre, né? Aí você pega, por exemplo, temas de filmes. Os temas de filmes são fantásticos. Você pega uma orquestra fazendo um trabalho maravilhoso com os temas de filmes. Você pegar só a trilha sonora, sei lá, do Indiana Jones, do De Volta para o Futuro, a lista de Schindler, você pega aí Ennio Morricone, que faleceu ano passado, tem trilhas imensas de sonoras de filmes, né? E você trabalhando com orquestras, você tem um repertório enorme. Então, aí quando você vai falar da perícia, você precisa entender essa pessoa que construiu a música, né? Que de repente pode estar sendo acusada de plágio, qual é esse repertório que ela tem também? Porque às vezes a gente está numa mistura disso tudo, né? E acaba saindo uma coisa até parecida, mas a que ponto que esse parecido não é realmente criminoso, vamos dizer assim, né? Ou é criativo. Então, eu entendo que realmente o trabalho do perito de música, ele vai ser um trabalho específico, tem que ter essa contextualização, tem que entender esse universo, inclusive de memórias e de influências dos envolvidos durante esse processo. Edmara, falando em criação, uma obra, quer seja literária ou uma obra musical, ela tem um período de direito, né, de direitos autorais, né? Isso é padrão mesmo, é geral, abrange tudo ou tem algum tipo de... Por exemplo, se tem um designer lá, ele projetou um divã, né? Ele projetou o divã, por exemplo, como que é o nome dele? Esqueci agora, é famosíssimo aí. E se você vai lá naquela loja famosa no shopping que vende móveis de decoração, tem aquele divã. E aí, Le Corbusier, designer do Le Corbusier. E, segundo a lenda, quando eu fui lá ver um divã daquele lá, estava escrito que os direitos autorais daquele designer vai para os familiares dele, mas aquilo lá tem mais de 100 anos de aquele designer, né? A música parece que tem um período mais curto, né? Então, Roberto, é muito interessante essa pergunta, porque aqui no Brasil nós temos a Lei de Direitos Autorais, até vou deixar aqui para o pessoal da perícia aí que queira ler um pouquinho, né, também, ó, cadê, deixei aqui fácil. É a Lei 9.610 de 98. Então, ela trata de direitos autorais, né? Aqui nós temos, claro, existem as suas exceções, porque tem coautoria, existe uma série de questões que são as exceções à regra, né? Mas o que nós temos? A partir de 70 anos, do primeiro ano subsequente da morte do autor, então nós temos lá um compositor, ele morreu em 2000, a partir de 2001 até 2070, os direitos autorais para quem tem os seus direitos autorais preservados, familiares, herdeiros, Warner, seja onde for, né? Então, durante 70 anos, ainda existe esse recolhimento dos direitos autorais. Porém, não, o direito moral desse compositor, ele permanece. Então, se daqui 80 anos alguém for tocar a música dele, daqui 80 anos ela não vai precisar pagar os direitos autorais para os familiares, mas ela tem que dizer que a música é do fulano, né? Sempre fazer a menção a essa música, porque ele não pode se apropriar da música, ele só não precisa pagar os direitos autorais, porque entende que 70 anos
os seus herdeiros já usufruíram disso tudo, e aí já passa a ser de domínio público, que é o que a gente chama de domínio público. Sim. Só que a lei do Brasil, ela não é exatamente as mesmas para outros lugares. Então, eu estava vendo uma história muito, muito, muito interessante do Parabéns a Você, da Sim. música Parabéns a Você, né? Uhum. Happy Birthday to You, que é uma música americana. Então, se vocês puderem procurar, eu vou ver se eu acho o material sobre isso e eu disponibilizo para você, porque é muito interessante, muito interessante. É uma história de duas irmãs que cantavam isso na escola para as crianças, elas criaram a música e a letra, né? Depois isso passou, os direitos autorais passou para uma outra pessoa, tal, e aí foi parar na Warner, né? Isso faz mais de acho que quase 130 anos já atrás. Uhum. E recentemente é que a Warner entendeu que era domínio público. Mais de 100 anos, já tinha passado mais de 100 anos. Sim. E o que acontece, né? Quando alguém cantava lá Happy Birthday num filme, né? Tinha que pagar os direitos autorais para para Warner. Eu estou devendo muito, então. Hã? Eu estou devendo muito, então, porque eu cantei minha vida inteira. Nos aniversários em casa pode, né? Mas se você faz isso num filme que arrecada, para você ter ideia, eles arrecadavam em torno de 2 milhões de dólares por ano, Uhum. só com essa música, né? E aí o que aconteceu? Lá nos Estados Unidos, taraná, agora é domínio público. E aqui no Brasil, ela continua com os direitos autorais ainda. Porque a gente também tem uma letra em português. Então, se você tocar hoje, ainda Parabéns a Você, num filme brasileiro, eles têm que recolher os direitos autorais. Enfim, a legislação ela não é a mesma fora do Brasil e no Brasil referente a domínio público, né? Uhum. E aí vai caber aos advogados, né, determinarem como que isso funciona, como é que isso fica. Sim. Mas existem algumas nuances e também existem exceções, tal. Então, assim, o que acontece a partir do ano seguinte do falecimento do compositor, você tem 70 anos ainda para usufruir dos direitos autorais, os herdeiros e quem é o detentor dos direitos autorais, né? E os detentores dos direitos autorais, eles podem comercializar esses direitos também, né? Pode, tanto é que você pode vender para grandes, que nem a Warner né, é uma empresa enorme, né? Porque Sony. eu me lembro na época que o Michael Jackson comprou os direitos autorais dos Beatles, né? Foi. E aí quem ganha é o Michael Jackson toda vez que toca Beatles, né? Mas acho que Paul McCartney também tinha alguma coisa. Enfim, é um mercado, né? Isso é um mercado, nós estamos falando de milhões, né, de dólares. Por exemplo, eu sou fã do Queen, né? Tá aqui meu Freddie Mercury ali atrás, tal. Teve o filme Bohemian Rhapsody e ganhou Oscar o filme. Então você imagina o quanto que foi tocado essa música novamente, o quanto que essa música foi exibida, tal. E toda vez que isso acontece, ela gera um valor para quem tem os direitos autorais, ou da música, ou do grupo. E aí cada empresa tem o seu, né? Cada um tem a sua. Então, por isso que quando envolve uma questão de perícia em música, geralmente são valores altos, né? Porque quem vai brigar na justiça é porque está se falando aí de milhões de arrecadação, né? Existem mecanismos para identificar que as músicas estão sendo veiculadas, assim? Por exemplo, nas redes sociais, nós somos policiados, né? Se você vai postar um vídeo, você coloca lá um trechinho de uma música, pode ser até de um compositor desconhecido, mas já vai aparecer lá na rede social. Essa música é detentora de direitos autorais, tal, e você não consegue postar. Você pode até forçar, dizer que você tem a autorização, consegue postar, mas aí é um risco também, né?
Mas assim, por exemplo, eu estava conversando com uma conhecida que é lojista em shopping center e ela não tem mais o som dentro da loja dela, porque ela falou que passava fiscalização e multava ou cobrava alguma coisa assim, né? Existe É o um órgão, né? É o ECAD. Isso, o ECAD é o órgão responsável para fazer essa fiscalização e é ele quem repassa esses direitos autorais para o compositor, né? Então, o ECAD é o órgão aqui no Brasil que faz essa arrecadação. Então, por que na loja não pode? Porque ela está lucrando. Talvez a loja do lado não tenha música e as pessoas vão comprar na loja dela porque tem música. Então, Uhum. essa música está gerando uma renda, né? Um ônus ali financeiro por conta da música. E isso fere os direitos autorais mesmo. Né? Mas mesmo que Então, seja uma rádio ligada, assim, a rádio, você está usando a música da rádio para fazer isso. Se você quiser escutar o rádio na sua casa, no seu carro, é uma sim. coisa, mas você está obtendo lucro de alguma forma com aquele som que está ali sendo ouvido, né? Você está chamando pessoas para ir para o seu espaço, vender alguma coisa por conta de uma rádio. É. Então, porque Isso é a rádio também paga os direitos autorais para os é. músicos, né? Essa é uma informação praticamente desconhecida, né? Porque ninguém imagina, né? É claro que no shopping center existe uma fiscalização mais intensa, mas numa loja de rua, assim, em bairro, o comerciante liga o rádio lá e acho que ninguém fala nada, né? É muito complexo, né, Roberto? Porque o Brasil é imenso, né? Uhum. E aí o que acontece? Um compositor, ele tem os seus direitos também, ele tem que ter os seus direitos preservados, né? Sim. O quanto se toca uma música e ele está deixando de ganhar, se aquela é a fonte de vida dele, ele compôs aquela música, às vezes estão faturando poucos reais ou milhões de reais em cima de uma música de uma pessoa e ela está sendo lesada, porque é uma Uhum. criação, ele criou uma arte, né, que está Sim. sendo usada a questões financeiras. Tanto é que a gente só vai ter o perito musical ali em confronto que exista que exista esse confronto, né? Eu estou sendo lesado, eu discordo do que está sendo feito aqui, aí vai existir aquele confronto, né? Sim. Então, na realidade, eu defendo aqui os compositores, os artistas, né? No sentido Uhum. que se você vai ter uma peça de teatro, você vai ter um filme, você vai ter uma propaganda, você vai ter um shopping, você vai ter um mercado, e você está usando a música de alguém, aquela pessoa tem o direito de participar das suas vendas, né, de alguma forma ser remunerado pelo que está sendo colocado ali, né? E não Sim. só na música, mas filme, peça de teatro mesmo, mas a música e aí o que acontece? Muita gente, o próprio compositor, às vezes não tem essa ciência que ele tem os direitos dele, né? Uhum. Que tem esse direito, que ele tem direito a receber pela composição que ele fez. Sim. E muito mais se ele for plagiado, né? Se alguém copiar e falar que É. é de outra pessoa, né? De vez em quando a E gente é surpreendido com grandes nomes acusados de plágio, né? E muitas vezes se constata que realmente foi plágio, né? sim, sim. Até E, eu trouxe por aqui, do lado aqui. Aqui, cadê? Aqui, está aqui embaixo. Essa aqui, olha. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui. Essa música aqui, Under Pressure. Não sei se está ao contrário aí na imagem. sim, é do Queen, né? Isso. Aquela do Ice Ice Baby. Né? Sim. É verdade, é bem. Às vezes você começa a ouvir no rádio um som e você fala assim, é Queen. Aí daqui a pouco você percebe que não é. Que outro grupo pegou exatamente essa célula
e fez a música deles, né? Então, não pode, né? Isso não pode, mas Aí isso aí aí é são, foram passível de uma ação, então, né? foi feita uma ação. E aí tem artistas, né, que são quando entra nesses artistas famosos, né, a coisa fica grande, todo mundo ali escuta falar, nossa, olha fulano. Primeiro que acho que fica muito feio, né, para quem copia e perde aí a credibilidade como artista, né? Mas aí a mídia fala bastante, mas existem, infelizmente, existem muitos compositores que são muito bons, mas acabam sendo lesados por ingenuidade, é, vendem os seus direitos autorais também, né? Então, a partir do momento que você fez a sua composição e você vendeu o seu direito autoral, você não tem mais o direito. Quem comprou é que passa a ter esse direito autoral. Sim. E aí depois aquilo vira, né, um mega sucesso e fica, infelizmente, fica sem ter essa esse direito, né, de como compositor, porque ele vendeu essa música para alguém, né? Recentemente eu estava assistindo um podcast, o entrevistado era o... Esqueci o nome, não é Gustavo Lima, acho que não é Gustavo Lima. Esqueci o nome do cantor aí. Mas é um desses sertanejos, aquele que é bem novinho lá, né? Bem alto. Luan E Santana? o Luan Santana, Luan Santana. E aí o Luan Santana estava contando a história dele quando ele começou e aconteceu isso, né? Ele fez uma música, daqui a pouco alguém comprou a música dele, porque tinha, não sei se era um empresário e tal, e aí estouraram com a música dele. Aí daqui a pouco ele fez uma outra música, daqui a pouco escutando na rádio a música dele, porque venderam também. Até que ele parou, e aí depois ele que estourou, né? Mas essa dupla lançou várias vezes músicas que era dele, mas por algum motivo ele vendia essas músicas, né? Então, tem muito disso também, né? E o Luan Santana é uma pessoa que é bacana, porque ele amadureceu bastante, né? Começou menino nessa parte de. Ele cantava, ele interpretava a música de outras, também de outros compositores. E aí ele começou essas composições dele, ele começou a ter a cara dele, né? A assinatura dele. Então Sim. hoje você escuta uma música do Luan Santana, você sabe que é dele, né? Talvez até se você escutar a música dele tocada por outro intérprete, você fala, poxa, essa música é do Luan Santana, mesmo que os direitos, enfim, seja já de outra pessoa. Porque, na verdade, o que acontece? Os direitos, você vende os direitos, mas a música continua sendo sua. Sim. O seu nome está ali, né? Você não vendeu A eu fiz a autoria. música, você detém os direitos, mas a música Sim. ainda é minha. Né? Uhum. Você não vai poder mudar o nome do compositor, né? E aí tem essa questão mesmo, eles vendem os direitos autorais, né? A não ser que você seja uma pessoa que está comprando música dos outros por baixo do pano, aí ninguém sabe de nada, nem de quem que é e nem nada, né? Edmar, eu estava pensando... Contar para o pessoal é um pouquinho sobre a musicoterapia. Sim. Que é um outro olhar da música, né? Que a gente falou do som, tudo, né? Na música, a gente tem toda essa análise estrutural mesmo, tudo, né? Na musicoterapia, é uma parte da saúde, um olhar um pouquinho diferente. Porque quando a gente trabalha com a musicoterapia, você não trabalha com a música pronta. Não necessariamente uma música pronta. Eu vou colocar a música de Mozart para a criança ficar mais inteligente. Não é isso, né? Eu vou tocar música X para acabar a dor de cabeça. Não é isso que é a musicoterapia. E ela trabalha... Primeiro que o musicoterapeuta ele é um profissional habilitado para isso. Ou é graduação ou é especialização. Então, o musicoterapeuta é um profissional formado em curso superior ou especializado numa pós-graduação. Então, ele usa, às vezes, por exemplo, só a célula rítmica. Só uma batida. Tum, 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 tum. Às vezes, para quê? Para ajudar a marcha em um paciente que teve um AVC. Então, ele trabalha só com ritmo.
Talvez ele nunca vai cantar uma música para aquele paciente, mas ele pode trabalhar com elementos musicais, entendeu? Aí, por exemplo, o som da chuva, o som do liquidificador, o som do aspirador de pó. Esse universo sonoro, por exemplo, você consegue, às vezes, trabalhar com pessoas que estão realmente com um problema neurológico muito grande e você precisa resgatar essa pessoa para o seu universo familiar e você vai utilizar sons do dia a dia da casa daquela pessoa mesmo, o toque do telefone dela, o toque do liquidificador, a campainha da casa dela. Então, o musicoterapeuta, ele olha para a música aí totalmente pedacinhos dela para ver qual elemento musical que ele vai utilizar numa questão de saúde de um cliente, de um paciente. Uma curiosidade, Edmara, tem a questão da saúde, mas eu fiquei com a curiosidade aqui, só para eu não perder o raciocínio, mas eu acabei fazendo você perder o seu, né, porque eu te cortei. Mas só para eu... Porque assim, ó, você está falando da área da saúde, mas, por exemplo, a gente associa que a musicoterapia ajuda na saúde. Mas a musicoterapia, por exemplo, não pode ser um instrumento contratado, por exemplo, por um técnico de um time que quer gerar uma emoção no time para ter uma performance melhor? Existe esse trabalho? Pode existir um trabalho coletivo no sentido de equilíbrio, você não precisa trabalhar, quando você está trabalhando na saúde, você não precisa trabalhar só na cura ou na reabilitação. Você pode trabalhar na prevenção também, né? Uhum. Então, quando você... Para entender, para a musicoterapia existir, tem que ter uma tríade. Tem que ter o musicoterapeuta, a música falo, né, como qualquer estrutura musical, e um cliente. Então, você tem que ter esses três pontos. Se eu tenho só o musicoterapeuta e a música, eu não tenho um processo terapêutico. Se eu tenho só a música e um cliente e não tenho terapeuta, eu tenho aí um relaxamento, uma coisa sem um cunho terapêutico. Então, para existir a musicoterapia, eu tenho que ter tudo isso. O terapeuta, o cliente e a música atuando junto. Que pode ser numa prevenção, pode ser numa atividade, por exemplo, de equilíbrio, de autoconhecimento, de interação do grupo. Eu tenho que ter um objetivo terapêutico, senão não tem sentido, né? Até pode ser, por exemplo, reunir todo mundo ali, todos os jogadores, cada um trazer um pandeiro, um cavaquinho e todo mundo tocar junto. Pode até acontecer isso, pode ser isso uma sessão de musicoterapia, entendeu? Acontecia muito isso na seleção anos anteriores, né? Tocavam aquela música do Zeca Pagodinho, né? E isso pode fazer parte, só que ela só vai ser musicoterapia no momento que existir um terapeuta junto desse grupo com um objetivo terapêutico. Sim. Sabe o que eu percebo também, Edmara? Eu não sei se é um musicoterapeuta que é contratado ou se é alguma coisa meio prática que o pessoal cria. Eu nunca frequentei, mas assim, eu sei de eventos, principalmente de coach, que levam milhares de pessoas para um centro de convenções, né? E aquelas pessoas ficam ali 3 dias imersos e ficam de madrugada e depois chegam, sabe? É realmente um trabalho aí psicológico muito forte, né? E tem muita música nisso também envolvida, muita emoção, né? Eu acho que não é simplesmente como que eu acabei de falar, o profissional, o coach, que vai lá e fala assim, toca tal música. Eu acho que tem um profissional por trás disso para poder conduzir esse trabalho, tem? Então, Roberto, aí é que vem a pegada do musicoterapeuta e a questão do cuidado com isso, né? Porque a música ela é sensível.
você falar assim, você pegar vamos pôr aí alguns extremos, né? Se você pegar um pessoal numa rave, se você pegar aquela batida, tum, 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 e a galera pulando, se você for num show ao vivo, lá com aquela aglomeração que a gente não está tendo agora, né? Você cria ali um estado alterado de consciência, aonde está aquele grupo todo envolvido num determinado... e a música, ela conduz isso, né? Você conduz para que isso aconteça. A gente pode falar numa rave, a gente pode falar num show de rock, como a gente pode falar numa igreja, Sim. onde as pessoas estão meditando e está todo mundo ali num nível de harmonia, né? Todo mundo na mesma batida rítmica, na mesma melodia, onde você cria um estado alterado de consciência. E ali você vai levar esse grupo para o lado que você quiser. Né? Você conduz isso para o que você quiser. Então, a música, ela tem essa propriedade de você conseguir levar uma massa para onde você quiser. Você pode estar lá, você pegar lá um "Eo" do Freddie Mercury num Wembley, né? Você vai ter lá uma multidão que ele domina. E ele está em cima de um palco, mas ele não está pensando em musicoterapia. Ele está fazendo a performance dele lá. Só que a música conduz para que aquela multidão toda responda do jeito que ele está querendo que isso aconteça. Você quase tá que uma hipnose também, não é? Não parece uma hipnose, assim? É um estado alterado de consciência mesmo, né? Você tá numa igreja onde todo mundo entoando o mesmo cântico, ali você está fazendo também um estado de alterado de consciência para que as pessoas ali tenham pensamentos elevados a Deus, enfim. Em cada espaço, o condutor está, eu não vou dizer manipulando, mas ele está utilizando a música para que aquele grupo todo reaja da forma que ele está conduzindo, né? Mesmo um evento de coaching ali é a mesma coisa. Ele vai... porque você saca que música que você vai atingir o seu público, né? Então, tipo assim, não adianta o Freddie Mercury cantar um mantra no show ou o padre cantar sei lá, um rock na missa, né? Você sabe o que você está envolvendo ali, você saca que música que você vai trazer aquilo ali, né? Você pega ali a música do Ayrton Senna, a música não é dele, né? Mas você aquela música pam 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 pam. Pô, todo mundo que gostava do Ayrton Senna já tem um sentimento, uma sensação. Então, quando você faz quando alguém está fazendo essa manipulação toda, não necessariamente ele está tendo o cuidado pensando numa atividade terapêutica, né, com objetivo terapêutico. Às vezes ela está sendo utilizada mesmo para se atingir um objetivo, às vezes financeiro, um êxtase. Estimular a compra também, né? Estimular a compra. Entendeu? Então, eu não vejo muito o profissional musicoterapeuta numa atividade dessa. Porque a preocupação do musicoterapeuta é assim, o que aquela música, naquele momento, com aquele grupo, eu estou utilizando para uma atividade terapêutica de fato? Ou ou eu estou utilizando a música para uma ação em massa? Né? Você vai num baile funk, o baile funk é isso, ele utiliza a música para massa, né? Você está trazendo todo mundo para uma massa. Você vai no ensaio de uma escola de samba, a massa toda está envolvida com aquele ritmo. E ninguém está pensando em musicoterapia. Sim. A entonação também daqueles hinos dentro dos estádios de futebol, aqueles hinos entoados mesmo pelos torcedores organizados, né? Aquilo lá também é uma forma de unir também as pessoas. Sim, e tudo isso, se você está num espaço desse,
toda essa informação sonora, você está dentro dessa massa, você acaba sendo incorporado por ela também. Então, você passa a fazer parte desse grupo, né? Você se sente dentro do grupo, cantando, gritando, dançando, fazendo junto, tal. Então, é quase que você está dentro dessa situação. Então, o musicoterapeuta, ele tem um trabalho mais realmente voltado para a saúde mesmo. Então, ele teria que ter ali um objetivo terapêutico, o paciente ele teria que saber que grupo é aquele ali que ele está utilizando, por que ele está utilizando. Então, seria até quase que manipulador ou imprudente o musicoterapeuta usar o conhecimento dele para fazer uma atitude, uma atividade com tanta gente, se o fim não for extremamente terapêutico, né? Se tiver alguma coisa. A musicoterapia ela é vista como uma terapia, assim, de uma forma, por exemplo, eu não sei se é a palavra adequada que eu vou usar aqui, é uma coisa assim, quase que esotérica, digamos assim, ou ele é vista como uma ciência, ou ela não é nenhuma coisa nem outra? Científica. 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 Tem um cunho científico então, nisso. É científico com pesquisas, né? Pesquisas em hospitais, em clínicas. Então, ela tem todo um tratamento científico. A gente não tem muitos artigos publicados, isso é ruim, porque você não consegue, às vezes, levar para algumas situações por conta de falta de material escrito, né? São batalhadores, os musicoterapeutas que investem nessas pesquisas e trazer essas informações. É uma atividade que muito utilizada na Europa, Alemanha, Estados Unidos também, em hospitais se fazem muito trabalho com musicoterapia. Então, é um trabalho que ele está realmente para a saúde. Então, dentro das normas, hoje ele é reconhecido pelo SUS como uma atividade complementar. Então, o governo já entende que é uma técnica, né, uma profissional que consegue trazer benefícios para pacientes dentro de uma forma complementar, de terapias complementares e que integram o sistema do SUS. Então, é mais para o lado mesmo. Aquele pessoal que geralmente é voluntário, né, que nós observamos em hospitais, muitos deles vão fantasiados e tocam. Aquilo lá, eles são simplesmente voluntários ou aquilo tem por trás um trabalho de musicoterapia? Se for o musicoterapeuta, tem um trabalho de musicoterapia. Se for, por exemplo, existem várias outras habilidades também, por exemplo, tem a arte-terapia, que é o profissional que trabalha com arte. Existe, vamos lá, vamos entender essa separação, né? Que eu acho que aí é onde o perito da musicoterapia pode atuar, né? Nessa explanação de algumas dúvidas que pode acontecer. Uhum. Eu fiz um trabalho na Santa Casa de Misericórdia, que era o quê? Tinha um piano dentro da quimioterapia e eu e mais 4 colegas musicoterapeutas fazíamos o quê? Eu separei um repertório de partituras, de músicas, nas quais o paciente, durante o processo de quimioterapia, escolhia uma música para ele. E aí eu tocava no piano essa música e o outro musicoterapeuta ficava ao lado desse paciente. A quimio da Santa Casa geralmente são 20 pacientes que estão tomando quimioterapia ao mesmo tempo, né? E aí o que acontece? Um escolheu a música, mas os outros 19 também vão ouvir aquela música. Então, você e a equipe que trabalha ali também. Sim. Então, qual era o nosso trabalho? Era ajudar, durante o processo do medicamento, da quimioterapia, um
mudança de foco. Então, nós tínhamos um objetivo muito específico, que era ajudar o paciente da quimioterapia, mudar o foco durante o procedimento da quimio, né? E a ferramenta do musicoterapeuta é a música. No caso, era músicas com letra, né? Que nós fizemos uma escolha muito criteriosa, quais seriam as músicas que nós levaríamos para esses pacientes. Então, o que acontece? A gente tem aquela tríade. A gente tem um musicoterapeuta, um paciente e a música dentro de um objetivo terapêutico bem específico. E aí você vai fazer um atendimento terapêutico, no caso era uma intervenção, porque a gente não tinha um processo, né? Às vezes aquele paciente estava naquele dia, mas não estava mais no outro dia. Então, nós tínhamos uma intervenção com um objetivo terapêutico. Sim. No caso ali, nós éramos musicoterapeutas utilizando a música para um objetivo terapêutico. Então, isso era um trabalho da equipe de musicoterapia. Aí você fala assim, poxa, mas aí teve uma pessoa que toca violino e foi lá no hospital e foi bem legal e tocou pra gente, foi bacana. Nossa, eu estava internado, fiquei feliz, né? Aquilo me fez tão bem, foi super bacana, adorei. Mas aquela pessoa, ela foi lá tocar, se ela era um músico que te fez muito bem no hospital. Ela foi no momento que fez um trabalho cultural, artístico, que te trouxe um relaxamento, que te trouxe um bem-estar, mas ela não tinha um objetivo terapêutico específico como um musicoterapeuta. Sim. Então, as duas coisas são muito válidas, né? Sim. Você ter um musicoterapeuta com um objetivo definido e você vai atingir ou não aquele objetivo, e você pode ter um músico fazendo um trabalho muito gostoso, delicioso, divertido, prazeroso, que te trouxe um relaxamento, mas ele não tem essa função de um objetivo terapêutico. Sim. Então, você não pode cobrar desse músico a ação dele como um terapeuta. Ele está interferindo naquele ambiente com a arte dele, mas assim, não há uma clareza, né? Ele não tem uma clareza, ele sabe que vai causar algo positivo, a menos que ele vá tocar lá um punk, né? E de repente as pessoas podem não gostar, né? Mas assim, eu entendo, é um trabalho científico, um trabalho técnico mesmo, né? Não é algo assim subjetivo, experimental, é algo que tem um embasamento muito mais sólido do que se imaginava, né? Eu não tinha essa visão ainda da música. Sim, sim. Você percebe? As duas coisas são válidas, mas você não pode exigir de uma pessoa que toca violino para um paciente um resultado terapêutico. Você não pode exigir dele uma técnica ou uma avaliação ou uma leitura terapêutica daquilo que está acontecendo. Então, é nesse ponto, Roberto, que eu entendo que o musicoterapeuta precisa ser apreciado no momento de um confronto. Porque se você não tem uma pessoa com uma habilidade para aquilo, você não pode exigir dela um trabalho feito naquilo. Você não vai num dentista que não é dentista. Você não vai assinar você não vai assinar uma planta se você não for engenheiro, né? Então, tipo assim, eu não vou querer morar numa casa onde não tem alguém que me assinou que tem habilidade para isso, né? Mas isso não me impede de falar assim, olha, eu queria que minha casa fosse assim, assim, assado, tivesse uma sala aqui, tal. Mas eu vou precisar de uma pessoa com habilidade para fundamentar aquilo e falar, não, você pode fazer assim ou você não pode fazer assim. Então, a música, como ela tem essa questão que você consegue trazer prazer, relaxamento, diversão, a gente está falando num plano
estético, num plano de entretenimento, né? Uhum. Eu tenho um entretenimento, e isso não faz mal, isso é muito legal, você não precisa nem ter um músico, você pode colocar ali uma música, olha, eu vou colocar um rádio aqui, vou colocar aqui para você ouvir essa música agora, para você ficar mais tranquilo, para você relaxar um pouquinho e tal. Só que você não pode querer que aquela pessoa tenha a leitura do musicoterapeuta, porque se ela não tem esse conhecimento daquilo que ela está colocando para você como uma ferramenta terapêutica, você não vai poder cobrar dela. Uhum. Né? Então, é a mesma coisa que você fala assim, de repente você contratou, sei lá, você está com depressão, foi numa clínica e falaram assim, você vai tratar com musicoterapeuta, você vai fazer musicoterapia aqui na clínica, né? Para te levar à autoestima e tal. Aí você chega lá, não tem um musicoterapeuta, te botam numa sala deitado, escutando uma música. Aí você fala assim, cadê o musicoterapeuta? Não, mas aqui é musicoterapia, não é que a gente tem musicoterapeuta, a gente tem musicoterapia. E aí você fala, poxa, mas eu estou me sentindo enganado, porque cadê o musicoterapeuta que vai cuidar de mim, né? E aí eu vejo que aí é aí que talvez precisaria ter uma análise mais criteriosa de um profissional que conheça essas ferramentas da musicoterapia para dizer, olha, o Roberto vai lá, ele relaxa, mas ele está pagando por um profissional que não tem, né? É, é. Aí tem que ter uma regulamentação, tudo, né? Corre o risco do paciente chegar assim e falar assim, olha, se for para escutar música, eu escuto em casa, não preciso vir aqui na clínica. Né? Exatamente, né? E então a gente precisa entender assim essa diferença e até onde que o musicoterapeuta também vai fazer parte disso, né? Do serviço dele, ele tem muita ciência que é essa que precisa ter a ferramenta são os elementos musicais e o objetivo terapêutico bem definido com o paciente, porque você vai fazer a terapia, ela tem que ter começo, meio e fim ali, né? Uhum. Você vai fazer as sessões de musicoterapia com um objetivo terapêutico. Então vai chegar num ponto que você vai dizer nós atingimos ou nós não atingimos esse propósito. E É. aí você vai definir novos objetivos terapêuticos. Né? É, Então não e cada é. paciente requer um tipo de música seja aplicada também, né? Então, como eu falei, às vezes não precisa ser uma música, às vezes pode ser é, puramente um Um, ritmo. um ritmo, é. Você pode ter uma marcação rítmica para um paciente que teve AVC e ajudá-la a fazer uma marcha. Né? Você pode ter timbres, como eu falei também. Você pode usar. O que são timbres? São características de cada som. Às vezes você pode ter que fazer um trabalho de memória com pessoas que estão perdendo ali a memória e resgatar com sons da campainha da casa dela. Tá. Né? Então, o musicoterapeuta ele tem essa leitura de tudo que envolve os elementos sonoros Uhum. do Você acha, paciente. Edmar, que a musicoterapia pode colaborar no tratamento ou na prevenção do Alzheimer? Sim, hoje é uma das grandes formas terapêuticas, porque você consegue no paciente de Alzheimer ter essas memórias sonoras, essa identidade sonora, porque a música ela te traz ali recordações afetivas, ela te traz muito resgate de memórias, né? Então, os trabalhos. E aí, o cérebro é uma coisa fantástica, né? Os neurônios e o quanto que a música trabalha em termos de neurologia, o quanto que tocar um instrumento, o quanto que estudar a leitura musical, o quanto você participar desse mundo musical, você faz o seu cérebro trabalhar de uma forma muito intensa, né? Sim. E no Alzheimer é uma das terapias indicadas para pacientes com Alzheimer, né? Pacientes em coma,
crianças com déficit de atenção, com transtorno autista. Então, é um profissional que tem habilidades muito específicas e trabalha em campo hospitalar, clínicas, com resultados muito positivos, muito positivos. Uhum. Então, é Eu vou, eu legal vou, até para as pessoas. eu vou Né? tentar, Quando... eu vou fazer uma experiência com musicoterapia com meu pai, porque meu pai está entrando numa fase de esquecimento, né? E eu vou colocar um fado lá para ele ouvir, alguma coisa assim, ele é português, mas ele só Ah, vai despertar alguma emoção nele, né? Vai então, despertar alguma isso aí emoção. vai ser um entretenimento, É, porque para fazer um trabalho terapêutico, vai com ele no musicoterapeuta, você vê que vai ser bem bacana. Tanto é que hoje também médicos colocam na prescrição, né, os atendimentos de musicoterapia, que é o que tem causado também alguns processos judiciais nesse sentido, que os planos de saúde não querem pagar as sessões de musicoterapia. eles E não acaba... reconhecem o profissional, né? Não reconhecem, mas tem perdido. Em geral, os de saúde têm perdido. Edmara, e essa questão da musicoterapia, ela está sendo bem abrangente ou só nos grandes centros, assim, que o pessoal tem esse acesso, ou você acha que o Brasil já tem essa consciência da musicoterapia, mesmo nas cidades mais remotas? Não, muito pouco, né? Mesmo porque, imagina, em São Paulo, né, nós temos aqui a capital, que nós teríamos ali um universo de possibilidades em faculdades. Hoje nós temos, eu acho que a graduação tá, se não me engano, tá? É só a FMU que está tendo a graduação e a especialização. Eu não sei se na Faculdade Paulista de Artes está tendo ainda, né, a graduação também. Eu fiz minha especialização na FPA e a minha orientadora era coordenadora do curso da FMU. Então a gente acaba, assim, porque são poucos profissionais, a gente acabava se encontrando aí nas universidades, né? É, então é legal porque são poucos profissionais que a gente tenta. Eu me afastei um pouco dessa parte clínica, mas são pessoas que estão ainda batalhando muito para que isso seja reconhecido. Em Ribeirão Preto, na UNAERP tem lá, na Faculdade Federal do Rio de Janeiro também tem, acho que no Nordeste tem, mas são poucos. A gente falando de Brasil, imagina, São Paulo ter uma ou duas faculdades só, é muito pouco, né? Então, Ainda a dica... não é representativo, né? Não, a parte de reabilitação clínica, de adicção, é muito legal fazer um trabalho com grupos, né? Esse resgate do autoconhecimento, da autoestima, é muito legal. Então, assim, o musicoterapeuta ele tem um trabalho enorme para ser feito e talvez ainda nem compreendam ainda que tem esses direitos todos, né? De uma pessoa em um local e falar que está pagando por um serviço que não é um profissional qualificado, um plano de saúde que ainda não está reconhecendo esse profissional também. Enfim, são batalhas ainda, né? Muitos profissionais nem entram nessa atividade porque sequer sabem que ela existe também, né? Sim, sim. Fazendo uma analogia à perícia, tem muita gente que não faz perícia porque nem sabia que existia isso, né? Não é comentado na graduação e tal. E a musicoterapia está acontecendo mais ou menos isso, né? É visto ainda como uma coisa nova, mas que vai tomar uma forma, porque já é uma tendência. Né? E a musicoterapia, ela já vem ali nas atividades desde da Segunda Guerra, Ah, é? né? Então, ela não é nova, mas ainda a gente no Brasil, a gente ainda tem bastante dificuldade. Eu tive alunas de piano, a Patrícia, uma aluna minha de piano muito maravilhosa, pianista, que aí foi fazer a faculdade de musicoterapia, porque a gente acaba influenciando, né, aos nossos alunos a ter esses outros olhares mesmo, né? Uhum. Mas eu também vejo que
mesmo na perícia deve ter bem poucos musicoterapeutas. Se tiver algum, né? Eu, se precisar dos meus serviços, já estou lá. Você está falando aí, mas eu estou pensando que são 3 nichos muito específicos, né? A parte musical, a musicoterapia e a psicopedagogia também. Que também tem uma área na perícia que pode atuar como psicopedagoga. Sim, a psicopedagogia, eu não me inscrevi como psicopedagoga, né? Mandei meu diploma, tudo lá, que também a psicopedagogia é uma área de especialização também. Então, na grande maioria, são pedagogos que se especializam em psicopedagogia. E qual é o papel do psicopedagogo? Ele trabalha as questões de dificuldade na aprendizagem, né? Um psicólogo trabalha o ser humano em vários outros aspectos, familiares, sociais, né? O psicopedagogo, ele trabalha especificamente entre uma pessoa com a dificuldade na aprendizagem e como ela vai trilhar para que esse problema seja sanado ou diminuído, né? Então, ela vai ter uma leitura do indivíduo referente às suas dificuldades de aprender, como aprender, e vai ajudar a solucionar esse ponto específico que é a aprendizagem, né? Desde criança até adultos, enfim, não tem, a gente está sempre aprendendo e alguma coisa nova, e a gente, né, encontra as barreiras que dificultam. O psicopedagogo é o profissional que ajuda nisso. Eu estava lendo ontem, acho que foi ontem, um artigo muito interessante dizendo, eu preciso pegar o nome do artigo, eu deixo para vocês depois também. A importância que teria o psicopedagogo nas equipes multidisciplinares hoje do judiciário, na questão da infância e juventude. Porque hoje, praticamente, quais são os profissionais que compõem essa equipe? É o psicólogo, que trata das questões, né, gerais ali do indivíduo. O pedagogo, ele ensina, né? Mas ele não necessariamente ele entende a dificuldade da aprendizagem. O pedagogo, ele faz parte do educar, do ensinar, né? E aí, tinha até anotado aqui quem era que os profissionais que mais atuam aqui. O psicólogo, pedagogo e assistente, né? Os assistentes sociais. Então, as equipes multidisciplinares, quando existe uma questão ali que o magistrado precisa uma intervenção, né, na infância, juventude, a equipe geralmente é formada por esses 3 profissionais: o psicólogo, o pedagogo e o assistente social. Então, esse artigo traz à luz a importância também do psicopedagogo, porque ele faz justamente esse link. Aonde está essa desestrutura desse indivíduo em aprender, né? Aonde que o fragmento ali que ele precisa se conectar para conseguir, para o pedagogo poder fazer o trabalho dele. Sim. Né? Então, o psicopedagogo, ele pode também ajudar na condução assim do desenvolvimento de um autista, por exemplo? Então, o psicopedagogo, o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar também com outros profissionais, ali vem o neuro, ou vão até o quê? Ele consegue identificar, porque o psicopedagogo tem ferramentas que ele vai conseguir identificar que existe algum transtorno, existe algum espectro, aí ele encaminha para um neurologista, para um psiquiatra, para que esse diagnóstico seja fechado e ele possa, diante desse diagnóstico, dar as melhores ferramentas para esse indivíduo aprender. Ele não precisa ficar fechado dentro de um sistema fechado. Ele vai entendendo esse diagnóstico junto com o psicólogo, psiquiatra, neurologista. Ele vai pegar esse diagnóstico que ele pode ter identificado
aí o profissional corrobora e ali ele vai dizer o caminho, vai conduzir o caminho para aquele indivíduo conseguir aprender da melhor forma possível, né? Então, é um profissional que está ali identificando e conduzindo. Porque o pedagogo, o professor, né, ele está lá para ensinar, mas ele pode até falar assim, olha, tem alguma coisa diferente, alguma coisa que não está legal, mas ele não tem ferramenta para identificar isso. Então, ele pede um apoio do psicopedagogo com técnicas, com materiais, né, para o psicopedagogo identificar e, no caso, conduzir para outros profissionais e também alinhar com o caminho para esse indivíduo aprender. Então, esse artigo ele é bem interessante porque ele coloca o psicopedagogo na importância dessas equipes multidisciplinares que hoje apoiam, né, e auxiliam os juízes nessa decisão de infância e juventude, né? Sim, eu estou vendo aqui, Edmar, que a minha barra aqui de rolagem aqui estava parada e eu nem vi o recado de todos aqui. Boa noite, Lu. Tem pessoas aqui dando boa noite e tal, e eu não acabei nem não vi se entrou perguntas, sabe? Mas agora já foi. Estava parado a minha barra aqui, não consegui. Mas é muito interessante. A gente depois consegue responder também, né? É bem tranquilo. E esse universo, Roberto, eu acho que é um universo bem amplo, né? Assim, é específico, mas hoje o nosso judiciário está com muitos processos e eu espero, né, que cada vez a gente precise menos dos peritos, porque isso seria um bom indicador, né, que tudo está caminhando como deveria ser, né? No sentido de não precisar dos nossos serviços, mas se precisar, estaremos, né, à disposição. E eu estou aqui, estou na área agora também. Mas é muito interessante porque para que a gente possa exercer a nossa função, por exemplo, para você entender um pouco da lógica que eu quero colocar aqui, como nasce uma perícia judicial? Através de uma ação judicial. E como nasce uma ação judicial? Um conflito, uma lide, duas partes não entram em entendimento, né? E desde que surgiu a humanidade, existem conflitos, né? Na época de Adão e Eva, lá Caim matou Abel, então foi um assassinato de 25% da humanidade, né? Então, acho que conflitos sempre irão existir e a gente vai estar sempre atuando aí como peritos, né? Você em plágio, em questões de saúde também e tudo. Eu, com meus casos de incêndio, de acidentes estruturais, né? E é muito interessante, mas eu aprendi muito com tudo que você falou aqui e eu não fazia ideia de tudo isso. E eu tenho certeza que a gente poderia ou poderemos fazer no futuro até mais uma live para dar sequência a essa de tanto assunto interessante que tem para falar, né? Fora até do universo da perícia, tem coisas de música que eu tenho curiosidade, que ainda em um outro momento eu vou trocar ideia com você para aprender, para poder entender um pouco mais sobre isso aí. Mas foi nesse universo, né, Roberto, vou começar a fazer a minha passagem nos fóruns, e gratidão enorme por sua disponibilidade, vamos estar juntos na rota de peritos, né? Eu acho que isso é importante, todo mundo que está assistindo a live, são cada um na sua área específica, né? Então, se aprofundar na sua área, entender a sua linguagem, porque nós seremos ali olhos técnicos, né, do juiz, então você precisa ter bons olhos, né, estar enxergando muito bem aquilo que está, deixar muito claro, né, para que isso aconteça. Mas é importante a gente entender essa dinâmica também.
Então, eu acho que você traz ali para a gente essa segurança, essa tranquilidade, o curso que tenho certeza que é sucesso. Uhum. Então, as pessoas precisam também, né? A minha área que é música, eu não sou advogada, não sou da área jurídica, mas Sim, existem ritmos ali que a gente tem que entender, tem que compreender. E eu é. acho que você traz essa possibilidade para a gente, o curso numa plataforma que é tranquila de aprender, a sua atenção, isso é um diferencial muito grande. Então, eu estou ali, quero que tenha minhas nomeações em breve para a gente Legal. poder se É. aprofundar mais ainda nesse assunto com mais propriedade, né? É. Essa questão do ensino, né, que eu acabei entrando, uma porque existia uma demanda, as pessoas me procuravam muito para saber, e aí eu resolvi compartilhar, e depois eu migrei também para essa parte do digital, que eu achava interessante, acho, né? Mas tudo isso veio das minhas vivências mesmo. E hoje o que as pessoas querem de mim, na realidade, em algum momento eu também precisei, mas não tinha quem passava isso. Hoje o que eu estou colocando para os meus mentorandos, eu não tive quando eu fiz a minha pós-graduação, que é algo já muito específico, perícias judiciais. Eu tive N disciplinas lá durante um ano e meio de pós-graduação, mas eu não tive uma cadeira específica de perícias judiciais, né? Então, a gente vai identificando essa necessidade e organizando as nossas experiências, as nossas vivências, né, e compartilhando. E aí está sendo bem gratificante, mesmo que através mesmo desse desenvolvimento que eu fiz, eu te conheci, sendo que provavelmente eu nunca ia ter contato com alguém dessa área, porque é um outro universo muito diferente, né? E é claro que por alguma amizade poderíamos nos cruzar um dia e nos conhecer e trocar um pouco de experiência, mas talvez fosse algo muito superficial. Mas olha o quanto a gente conversou somente hoje sobre isso, e ainda tem tanta coisa a ser dito, né? Então, eu acho que Uhum, é bem enriquecedor essas lives, porque a gente troca muita informação, aprende sobre o universo do outro, né? uhum. E isso é muito enriquecedor. Eu adorei falar com você. Foi muito, muito legal mesmo. Muito E, obrigada. e aí nós vamos pensar em fazer uma segunda live aí, de repente se aprofundando mais no tema ou até falando sobre casos específicos, né? É claro que a gente aí não Uhum. pode comentar às vezes é, nome das partes, nem citar alguns personagens aí dos casos reais, mas a gente pode comentar, né? Como às vezes eu comento, eu cito casos reais, aí eu não comento quem é o cliente, nada, mas eu uso como exemplo. Acho que é interessante também a gente fazer isso. Eu preparei aqui uma música, assim, para a gente Opa! poder encerrar, assim, não sei se alguém tem alguma pergunta. Aí a gente dá, né? Nada melhor a gente tocar um pouco também, né? Eu estou vendo aqui se tem perguntas, mas eu me perdi aqui no acompanhamento e não vi se o pessoal mandou perguntas, sabe? Não estou conseguindo achar aqui, mas depois eu vou tentar resgatar essas mensagens e te passo se tiver alguma pergunta aí para a gente poder responder. Vai ficar gravado também no YouTube, Ah, né? No Instagram. Aí sim. qualquer coisa também à disposição ali. E foi muito legal, muito legal. Eu acho que eu adoro falar do meu trabalho, adoro falar das minhas paixões. E eu tenho certeza que a música foi o começo, não será o fim, vai ser sempre o caminho mesmo, né? E espero que na parte de perícia seja que eu possa contribuir da melhor forma, né? Uhum, Da com forma certeza. mais. E é uma atividade muito específica que eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso, porque Amém. é um profissional raro, né? E quando esse profissional entra no mercado, eu acho que ele é altamente disputado, porque não existe, né? Não existe, é muito difícil encontrar alguém atuando nessa área. Então, vai ser um sucesso, sim. E daqui a muito pouco tempo aí, a gente ainda vai
Fala, lembra que o Roberto falou aqui lá na live que ia ser um sucesso? Vai ser muito bom, vai ser muito bom. Deu meu sinal de bateria aqui, meu Deus. Quer conectar aí? Eu acho que eu vou tocar agora pra gente, Roberto. Então, Senão não vou toca, conseguir. se cair, depois fica no IGTV. Tá, eu vou por aqui para tocar. Vou ter que mudar um pouquinho de lado. Mas coisa bem rápida. Tá? Espera aí, a gente não vai nem se balançar muito aqui. Tá dando para ver aqui? Tá perfeito. Então vamos lá. Deixa eu tocar aqui. Eu vou pegar uma música. Para todo mundo que acredita naquilo que faz, que sabe que vai conseguir vencer no final. Basta querer, ter força de vontade e correr atrás, né? É isso aí. O reality, né? Como eu falei, do Queen, que eu curto muito. Que maravilha. Que honra ter uma live dessa com uma pianista, hein? Que honra, parabéns. Sensacional. Né? É inédito isso. Obrigada pela oportunidade, Roberto. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi maravilhoso. Eu te desejo muito sucesso, tá? E com certeza vai ter muito sucesso nessa área. Você está adentrando aí. E é muito promissor para você. Eu estou acreditando muito, né, que vai ser um sucesso para você. Desejo. Se depender de mim, eu estou do seu lado para colaborar com a minha parcela aí do meu conhecimento nisso. Vamos trocar muita experiência aí. Obrigado, Edmar. Então, boa noite, a gente se fala. Boa noite, super obrigada, viu? Um beijo. Obrigada para todo mundo que esteve aqui com a gente. Muito obrigado. Vai ficar gravado aí para depois a gente assistir. Tá bom, um beijo para vocês. Obrigada. Beijo, tá bom.